Imaginemos, por um momento, o eco de um segredo sombrio, escondido nas frestas de um mundo que se reconstruía após a tragédia. O fim da Segunda Guerra Mundial não foi um fim absoluto para todos. Para alguns, o fim da guerra foi apenas uma transformação, uma nova oportunidade de continuar com suas crenças, suas ideologias e seus projetos. E assim, eles fugiram, se escondendo nas sombras e nos cantos mais distantes do planeta. As Ratlines não eram simplesmente passagens clandestinas, eram víveres de um sistema que operava de maneira tão sutil que muitos nem sequer perceberam o quanto de comprometimento moral e político estava sendo feito para preservar os nazistas em liberdade. Vamos explorar em mais detalhes a magnitude dessa rede de fuga. Para que as Ratlines existissem, foi necessário algo mais que um simples grupo de criminosos tentando escapar de suas responsabilidades. Foi preciso uma verdadeira organização, com fundamentos profundos e bem conectados. A criação dessas rotas de fuga foi como uma teia, cuidadosamente planejada e com múltiplas camadas de proteção. Membros da Igreja Católica, principalmente na Áustria e na Alemanha, estavam profundamente envolvidos nesse processo, ajudando a esconder os nazistas nos últimos refúgios religiosos. Conventos, igrejas e mosteiros se tornaram fortalezas disfarçadas onde os nazistas podiam se esconder à vista de todos. Além disso, o Vaticano desempenhou um papel crucial, utilizando sua rede diplomática e sua presença em países de confiança, como a Suíça e a Espanha, para facilitar a fuga. A escolha por rotas que passavam pela América Latina não foi aleatória. A América do Sul, em particular a Argentina, representava um refúgio ideológico e político para muitos ex-nazistas. A rota através do Vaticano, o papel dos relacionamentos internacionais ou Vaticano, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, foi uma porta aberta para os nazistas em fuga. Sob a fachada de uma instituição dedicada à fé e à moral, a Igreja Católica, no pós-guerra, estava em uma posição política e social muito complicada. Alguns membros do clero, mais comprometidos com a proteção de seus próprios interesses do que com a moralidade, optaram por ajudar seus irmãos fugitivos. Mas essa ajuda não se limitava a uma misericórdia cristã pura. Para os envolvidos, existia um pragmatismo político, o medo da ameaça comunista crescente. Assim, ao abrigo da Igreja, a fuga dos nazistas foi, em muitos casos, encoberta por uma proteção diplomática, onde passaportes falsificados eram distribuídos com uma facilidade assustadora. Os passaportes emitidos eram, de certa forma, mágicos em sua eficácia. Com esses documentos, homens e mulheres que haviam sido parte integral do aparato nazi podiam cruzar fronteiras, frequentemente com a ajuda de organizações que operavam no submundo das comunicações diplomáticas. O papel da Igreja Católica, custódios de um segredo sombrio Vaticano, não apenas criou condições para os fugitivos se esconderem, mas também ajudou a orquestrar um plano global de fuga e encobrimento. A influência do clero não deve ser subestimada. O bispo Alois Rudau, o arquiteto da fuga Alois Rudau, um bispo austríaco, foi uma das figuras centrais nessa rede de fuga. Ele era um fervoroso defensor da ideia de um novo império cristão, europeu, e por isso acreditava que muitos nazistas, especialmente os de alto escalão, estavam lutando pela causa certa. Para ele, os nazistas eram heróis incompreendidos, e a derrota do Terceiro Reich não significava o fim de uma grande missão espiritual. Ele não apenas colaborou com o Vaticano para fornecer refúgio aos fugitivos, mas também usou suas conexões para organizar passagens secretas que levavam milhares de fugitivos para lugares como Argentina, Brasil e Paraguai. Naquela época, Rudau possuía uma rede de cúmplices no Vaticano e em outras instituições religiosas que encobriam a identidade dos fugitivos, criando uma ilusão de imigrantes comuns ou até de pessoas em situações vulneráveis. Isso tornava mais fácil para esses nazistas evitar a detecção. O que poucos sabem é que, fora da Igreja, muitos grupos fascistas e ultradireitistas também foram fundamentais na criação e manutenção dessas rotas de fuga. Simpatizantes do regime fascista se espalharam por toda a Europa,
e muitos desses grupos estavam profundamente comprometidos com a sobrevivência do nazismo. Mas sua sobrevivência não se daria mais em campos de batalha, e sim através de redes subterrâneas, de compartilhamento de ideais e de apoio explícito a ex-oficiais da SS. Organizações como a Odessa, Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, foram fundamentais. O objetivo de Odessa era fornecer apoio logístico, criar falsificações de documentos e garantir segurança para os fugitivos. Esse grupo, que se acredita ter sido organizado por oficiais da SS, ajudou a transportar os nazistas através da Áustria e Itália para a América do Sul. Na Argentina, especialmente, um grande número de ex-nazistas e simpatizantes fascistas formaram comunidades fechadas, nas quais continuavam a propagar suas crenças e a organizar eventos secretos. Essas pessoas não viam suas ações como crime, mas como uma luta contínua para manter uma ideologia que ainda acreditavam ser a verdadeira salvação para o futuro do mundo. E assim, Argentina, Paraguai e Brasil se tornaram terras de refúgio, onde o espírito do nazismo continuava a se espalhar através das sombras. O Pacto do Silêncio. Colaboradores no Ocidente após a Guerra Fria, os ex-nazistas receberam um apoio direto de governos ocidentais, que estavam muito mais preocupados em combater o comunismo do que com as atrocidades cometidas durante o regime de Hitler. Muitos ex-nazistas se tornaram informantes ou agentes para países como os Estados Unidos e o Reino Unido, onde eram usados como informantes secretos para combater as influências soviéticas no pós-guerra. Este pacto de silêncio se estendeu até a década de 1960, quando figuras como Klaus Barbie, o Cão de Leon, foram enviados para a América Latina para espalhar informações secretas e ajudar a desestabilizar regimes de esquerda, em uma tentativa de combater o comunismo com os métodos do fascismo. Mesmo quando algumas dessas figuras foram finalmente capturadas e trazidas à justiça, o sistema que os ajudou a escapar permaneceu intocado. Muitos fugiram sem nunca serem punidos, e as suas identidades foram esquecidas até que fosse tarde demais para fazer justiça. O legado oculto hoje, o legado dessa rede de fuga, continua a ecoar. Muitos dos homens e mulheres que participaram desse exílio oculto continuam a ser figuras que, ao longo do tempo, se esgueiraram para longe da atenção pública. Os arquivos secretos, ainda guardados em bibliotecas e arquivos ocultos, podem esconder mais segredos do que jamais imaginamos. A verdade sobre como essas rotas se cruzaram, como pessoas influentes e com poder mudaram a história em seu favor, é uma narrativa que está apenas começando a ser desvendada. As Ratlines não são apenas uma parte do passado. Elas são a prova de que, mesmo após a derrota do nazismo, a ideologia fascista nunca desapareceu. Ela se transformou, se adaptou e hoje se encontra em diversas formas de resistência silenciosa, ocultas sob as camadas do tempo e da memória. As proteções internacionalistas. A rede secreta de apoiadores. Enquanto as Ratlines operavam, uma teia de organizações secretas, governos aliados e até mesmo diplomatas passou a ser uma das principais razões pelas quais muitas dessas figuras sobreviventes conseguiram escapar sem grandes problemas. Muitas vezes, a realidade era mais complexa do que imaginamos, pois a luta contra o nazismo não foi a única batalha política do pós-guerra. Nos bastidores, interesses globais e alianças secretas acabaram dando suporte para que os fugitivos encontrassem proteção. A rede de apoiadores ocidentais após a Segunda Guerra Mundial, as potências ocidentais estavam focadas em combater a ameaça do comunismo, especialmente à medida que a Guerra Fria se intensificava. Alguns membros da inteligência americana e de outros serviços de espionagem ocidentais estavam dispostos a apoiar qualquer pessoa que pudesse fornecer informações sobre a União Soviética ou ajudar a combater o avanço do socialismo. Uma parte significativa da fuga dos nazistas foi então facilitada por interesses políticos, em um cenário no qual interesses geopolíticos passaram a se sobrepor à moralidade.
Muitos nazistas foram recrutados para se tornarem agentes secretos, informantes ou até mesmo assessores militares. A CIA, por exemplo, recrutou figuras como Werner von Braun, o famoso cientista de foguetes que mais tarde ajudaria a desenvolver o programa espacial dos Estados Unidos. No entanto, a rede de espionagem também deu espaço a outros indivíduos que se envolviam diretamente com a informação e estratégia militar, como Klaus Barbie e Eichmann, que também se tornaram fontes de informação privilegiada. Esses governos ocidentais, ansiosos para formar alianças com aqueles que poderiam ser úteis em sua luta contra o comunismo, estavam dispostos a fechar os olhos às suas atrocidades passadas. Eles estavam mais preocupados com o presente e o futuro, não com o passado sombrio. Os padrões de organizações neonazistas com a formação dessas redes de apoio a fugitivos nazistas e a construção de refúgios em países da América Latina, o que muitas vezes não é amplamente discutido, é como esses indivíduos contribuíram diretamente para a formação de organizações neonazistas. A ascensão de grupos fascistas na América Latina, Argentina, o Paraguai e o Brasil tornaram-se o berço de um novo tipo de resistência ao regime democrático ocidental, com muitos ex-nazistas se tornando pilares de movimentos neonazistas. Dentro dessas comunidades, os simpatizantes da ideologia começaram a formar grupos paramilitares ou organizações com o objetivo de espalhar suas ideias através de protestos, movimentos de choque e até mesmo tentativas de desestabilização política. Esses grupos neonazistas, que em parte foram financiados por simpatizantes de ideologias autoritárias de diferentes países, buscavam um retorno aos princípios do Terceiro Reich e uma luta constante contra os inimigos ideológicos, particularmente judeus, comunistas e qualquer um que fosse visto como uma ameaça à pureza racial. A Odessa, mencionada anteriormente, desempenhou um papel crucial em consolidar as bases dessas organizações secretas, proporcionando o apoio logístico e militar necessário para proteger seus membros. Enquanto isso, as comunidades neonazistas no Paraguai e Argentina tornaram-se uma rede global de proteção para outros fugitivos e também exploraram os laços com as autoridades locais para garantir uma existência confortável longe das investigações e das pressões internacionais. Esses movimentos neonazistas não estavam apenas se infiltrando em pequenas comunidades, mas estavam esforçando-se para infiltrar-se em partidos políticos, movimentos militares e setores governamentais, criando uma estrutura paralela ao poder legítimo de países em crise. Mesmo com tantos caminhos e aliados abrindo portas para os fugitivos eventualmente, a pressão por justiça começou a ganhar força. O desejo de capturar os criminosos de guerra não se limitava à Europa, mas se estendia até os últimos recantos do planeta, como a América do Sul. O papel de Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas, um nome que se destacou nesse cenário. De caçada foi o de Simon Wiesenthal, um judeu sobrevivente do Holocausto que se transformou em um dos maiores caçadores de nazistas do mundo. A história de sua vida se entrelaça com a incansável busca por justiça, buscando trazer à tona os nomes dos que ajudaram a perpetrar o genocídio de milhões de judeus. O trabalho de Wiesenthal foi tão significativo que, mesmo décadas após o fim da guerra, ele foi fundamental na localização de fugitivos como Adolf Eichmann, o principal arquiteto da solução final, que se escondia sob uma falsa identidade na Argentina. Eichmann foi capturado, julgado e executado após ser trazido a Israel. Esse evento foi um marco na luta por justiça, representando a caçada a nazistas fugitivos como uma das questões centrais para a moralidade e a responsabilidade histórica. Entretanto, a busca de Wiesenthal não era simples. Para muitos nazistas que escaparam e estavam vivendo sob novas identidades, a rede de proteção ainda estava em pleno funcionamento. Não era apenas a CIA ou os serviços secretos que estavam tentando localizá-los, mas também organizações clandestinas de vítimas do nazismo, como o próprio Wiesenthal Center. A fuga dos nazistas não terminou com o fim da guerra. O legado dessa rede de fuga e das figuras que conseguiram escapar
permanece presente em nossa sociedade de maneiras mais sutis e, muitas vezes, mais complexas. A luta pela memória e contra o negacionismo hoje, quando confrontamos o negacionismo do Holocausto e as tentativas de revisionismo histórico, é importante lembrar que as figuras que tentaram escapar não desapareceram sem deixar vestígios. Os documentos ainda permanecem guardados nos arquivos secretos, em países como Argentina, Itália, Estados Unidos e Alemanha, enquanto os vestígios dessas redes continuam a ser revelados aos poucos. O legado desses eventos também nos desafia a reconhecer a importância de recordar a história para que as sombras do passado não continuem a nos assombrar no presente. O estudo da fuga de nazistas e de sua sobrevivência está, ainda hoje, no centro de uma batalha histórica e moral. A questão não é apenas localizar os indivíduos, mas entender as implicações de um sistema que foi capaz de se reconstruir, nas sombras, mesmo após a derrota do mal que representava. Enquanto muitos países fechavam as portas para ex-nazistas, a Argentina de Juan Domingo Perón estendia o tapete vermelho. Mas por quê? Juan Perón e o fascínio pelo Terceiro Reich Perón admirava abertamente aspectos do modelo fascista europeu, sua organização militar, seu nacionalismo autoritário e sua capacidade de mobilizar massas. Após o fim da guerra, com milhares de criminosos de guerra tentando escapar da Europa, Perón viu uma oportunidade: acolher essas mentes treinadas e forjadas na guerra como instrumentos para modernizar seu país. Entre 1946 e 1955, a Argentina se tornou o principal destino de nazistas foragidos. O governo fornecia passaportes, casas e empregos, e, em troca, recebia cientistas, médicos, engenheiros e militares experientes. Eles não vinham escondidos, mas com carta branca para recomeçar a vida. Para o regime argentino, era um investimento no desenvolvimento da nação. Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Erich Priebke, Eduard Hochmann, todos viveram ali sob novas identidades, com documentos fornecidos por redes que iam desde Roma até Buenos Aires. As comunidades fechadas, nas cidades do interior como Bariloche e Vila General Belgrano, formaram-se comunidades germânicas que, em muitos aspectos, pareciam pedaços do Reich transplantados para os Andes. Cartas escritas em alemão, festivais com simbologia ambígua e uma cultura de silêncio protegiam esses homens. Eles não viviam como fugitivos, mas como pioneiros de um novo projeto ideológico. Em certos círculos, falava-se até da ideia de um quarto Reich na América do Sul, um embrião ideológico que sobreviveria nas sombras, aguardando o tempo certo para ressurgir. Brasil e Paraguai. As fronteiras da invisibilidade. Nem todos os fugitivos se estabeleceram na Argentina. Alguns preferiram cruzar a fronteira para o Brasil, especialmente na região sul, onde havia grandes comunidades germânicas, que ofereciam abrigo e anonimato. Brasil. O silêncio dos campos. Em cidades como Blumenau, Joinville e Santa Cruz do Sul, onde a língua alemã ainda era comum, nazistas viveram décadas sob identidades falsas, protegidos por famílias simpatizantes ou descendentes de imigrantes, que haviam mantido laços ideológicos com a Alemanha nazista. Joseph Mengele, o infame Anjo da Morte, viveu por décadas entre o Brasil e o Paraguai, usando nomes falsos como Pedro Hochbichler. Ele se casou, fez amizades e até tratou de crianças como médico. Morreu afogado em 1979, numa praia em Bertioga, SP, e foi enterrado sem ser reconhecido. Já o Paraguai, sob a ditadura de Alfredo Stroessner, tornou-se um santuário virtual para ex-nazistas. Stroessner, filho de imigrantes alemães, mantinha estreitos laços com antigos membros da SS. Ele oferecia proteção pessoal, passaportes e escolta militar para manter esses homens longe dos olhos estrangeiros. Klaus Barbie, responsável por torturas brutais na França, viveu tranquilamente no Paraguai antes de ser extraditado para a Bolívia, onde continuou envolvido em operações de repressão interna com apoio da CIA. O eco no tempo, a nova geração e o culto secreto à fuga dos nazistas
não teve impacto apenas na política externa ou na justiça internacional. Ela também criou herdeiros ideológicos, que mantiveram vivo o pensamento nazista, através de gerações, de maneira velada, mas nunca passiva. Heranças secretas e doutrinas persistentes. Muitos desses fugitivos ensinaram seus filhos e netos os valores do nacionalismo extremo, da supremacia racial e do antissemitismo. Passavam livros censurados, símbolos antigos e doutrinas proibidas. E assim o Terceiro Reich encontrou meios de perpetuar sua visão de mundo, não mais por meio da guerra, mas por doutrinação silenciosa. Escolas confessionais, centros culturais, germânicos e até igrejas passaram a ser usadas como espaços discretos de transmissão ideológica. Relatos surgiram de círculos fechados, onde jovens recebiam ensinamentos baseados em valores europeus tradicionais, que escondiam, na verdade, os resquícios de uma doutrina fascista refinada. A verdade fragmentada, arquivos ocultos e revelações incompletas. Muitas das provas que poderiam revelar a totalidade da fuga nazista ainda estão lacradas em arquivos secretos de agências como a CIA, o Mossad e o Vaticano. A dificuldade em acessar esses documentos se torna um dos maiores entraves para que a história seja reconstruída com precisão. Os arquivos X do século XX em vários países simplesmente se recusaram a abrir seus arquivos. Outros alegam que a liberação ameaçaria a segurança nacional, pois revelaria colaborações comprometedores entre nazistas e autoridades ocidentais da época. Em 1990, quando parte dos arquivos do Vaticano foi aberto ao público, estudiosos encontraram evidências indiretas de que centenas de nazistas receberam passaportes diplomáticos do Vaticano, mas os nomes estavam censurados. A Operação Paperclip, conduzida pelos Imukano para recrutar cientistas nazistas, permanece, até hoje parcialmente classificada, mesmo após décadas de pressão pública. O medo de que grandes nações democráticas tenham pactuado com o mal ainda paralisa investigações profundas. As teorias do Quarto Reich. Sobrevivência ou continuidade? Uma teoria sombria e persistente diz que a fuga dos nazistas não foi apenas uma tentativa de escapar da justiça, mas parte de um plano maior de sobrevivência e continuidade. O Quarto Reich, segundo essas teorias, seria uma forma disfarçada de manter a doutrina viva, sem tanques, mas com capital, ideologia e influência. O poder das fortunas. Nazi.relatórios históricos indicam que milhões de dólares em ouro saqueado foram transferidos para bancos na Suíça, Liechtenstein e Argentina durante os últimos meses da guerra. Esse dinheiro foi utilizado para financiar as fugas e para construir redes empresariais que até hoje permanecem operando discretamente. Alguns pesquisadores afirmam que empresas europeias e latino-americanas com origem na década de 1940 e 1950 foram fundadas com capital nazista e que muitas delas ainda existem, influenciando setores estratégicos como mineração, farmacêutica e tecnologia bélica. O Quarto Reich não se manifestaria como uma guerra, mas como infiltração ideológica, influência econômica e manipulação cultural. Seria uma guerra sem bombas, uma reconquista pela sombra. Ecos no escuro, o fim que nunca veio. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Mas o que ela significou de fato jamais teve um fim tão claro. A queda do Terceiro Reich foi apenas a queda das suas torres visíveis. No subsolo da história, suas raízes continuaram se movendo, silenciosas, adaptáveis, sorrateiras. Milhares de criminosos de guerra escaparam. Alguns foram mortos, outros julgados, mas muitos simplesmente desapareceram, absorvidos pelas engrenagens do mundo moderno, escondidos atrás de nomes falsos, cargos respeitáveis e famílias novas. Como se o passado fosse algo que pudesse ser trocado como um passaporte. E assim, a história dos que fugiram se tornou um fantasma coletivo, assombrando arquivos secretos, discursos públicos e os olhos inquietos de quem ainda busca respostas.
A cada década, novos documentos surgem, novos nomes, novas fotografias em preto e branco com olhos vazios. Um médico de província era, na verdade, um carrasco de campo, de concentração. Um professor universitário foi guarda de Auschwitz. Um engenheiro premiado ajudou a construir mísseis para Hitler e o mundo, muitas vezes, soube, mas calou. O julgamento que o tempo não apaga não se trata mais apenas de caçar culpados. O que se busca agora é a verdade sobre o que permitimos esquecer, o que permitimos enterrar. A verdadeira vitória do nazismo não seria sua dominação militar, mas sim a possibilidade de desaparecer sem punição, de continuar vivendo e de influenciar gerações por meio de silêncio, impunidade e reinterpretação histórica. Enquanto houver um documento trancado, um nome apagado, uma comunidade que esconde seus mortos, o Reich não estará morto, estará adormecido. A memória como resistência e é por isso que contar essa história importa, porque a história não é feita só de datas e tratados, ela é feita de pessoas que sumiram, de crimes que foram esquecidos, de verdades que ainda queimam no escuro. A memória é uma forma de resistência, de manter acesa uma chama, mesmo pequena, para que os rostos dos que fugiram continuem sendo vistos, para que o passado não se deite tranquilo, para que os fantasmas saibam que a noite ainda os observa. Porque há fugas que não terminam com uma prisão. Há fugas que terminam apenas quando ninguém mais se esquece.